Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A História Até Aqui. E hoje a gente vai falar de Frankenstein. Frankenstein é a nova parceria de Guilherme Del Toro com a Netflix. Eles já trabalharam juntos recentemente na animação Pinóquio, que até ganhou o Oscar de melhor animação, e agora eles se reúnem mais uma vez para adaptar o livro lá de 1818 da Mary Shelley, Frankenstein. Segundo Guilherme Del Toro, era uma obra que há mais de 30 anos ele tinha vontade de adaptar. Faz tempo, né? Ué. Além da direção, o roteiro também é inteiramente do Guilherme Del Toro. E ele já tinha apresentado esse roteiro aqui para diversos estúdios, sem nunca realmente conseguir um sinal verde. A Universal até chegou a começar a produção ali do filme uns anos atrás, mas acabou engavetando o projeto, que foi ser retomado aí pela Netflix. Você topa aí comigo nessa fita aí? Topo. O filme conta também com um elenco de peso. No papel de Victor Frankenstein, nós temos Oscar Isaac, conhecido por Star Wars, Cavaleiro da Lua. No papel de Elizabeth, a gente tem a Mia Goth, do recente Pearl e X, que fizeram bastante sucesso, apesar de ser do nicho mais ali do terror, né? Mas ela é uma atriz que está muito em alta em Hollywood. Já no papel do monstro de Frankenstein, a gente tem o Jacob Elordi, de Euforia e A Barraca do Beijo. O renomadíssimo Christoph Waltz, né, de Django Livre e Bastardos Inglórios. E nós temos também o Tywin Lannister fazendo o papel de Tywin Lannister. Basicamente é esse cara, ele sempre é o Tywin Lannister. Inclusive, no filme de 2015, Victor Frankenstein, esse mesmo ator faz esse mesmo personagem. Engraçado ver o cara fazendo duas vezes o mesmo personagem. Hollywood não tem mais nenhum senhor de idade com cara de malvado pra colocar, então precisou de alguém pra esse papel. Chama esse cara aqui, coloca o Tywin Lannister lá de Game of Thrones, coloca aqui, e é isso. Que maldade você fez comigo. Se for pai solteiro, como é que é o cara do Mandaloriano? O Pedro Pascal? Se for pai solteiro, é o Pedro Pascal. Se for pai ruim, é o Tywin. É esse cara aí. O filme até teve uma rodagem breve nos cinemas. Com certeza só para poder competir e concorrer a prêmios, né? Porque tem que ter uma rodagem nos cinemas para ser elegível. Acho que teve ali 420 mil de bilheteria, que é nada para um filme de 120 milhões. Mas a Netflix com certeza não está interessada nisso. O que vale é streaming, né? O filme estreou ali em primeiro lugar em 85 países. Teve nos primeiros 3 dias 29 milhões de espectadores, segundo a Netflix, sendo a quinta maior estreia do ano, que, na minha opinião, fica um pouco abaixo até do esperado, quando você vê que tem filmes surpreso, como aquele Havoc com o Tom Hardy, aquele The Old Guard 2, com o Chris Hemsworth, né? Errou! Acima do Frankenstein, do Del Toro, então acho que talvez a estreia foi uma baita estreia, 29 milhões, de espectadores, mas parece que ficou um pouco abaixo, assim, sabe? Realmente eu imaginava que esse filme seria talvez a maior estreia do ano. Que decepção. Vamos falar então sobre o filme com spoilers, então caso você não tenha assistido ainda, está já disponível na Netflix. Vale a pena você assistir, tirar também suas próprias conclusões e vamos falar do que a gente achou aí, se foi bom ou se não foi. Para começar, o Guilherme Del Toro já falou em diversas entrevistas que adaptar Frankenstein sempre foi um sonho da vida dele, que ele se identifica muito com o livro, inclusive com o monstro de Frankenstein. Eu gosto disso. A partir do momento que o cara fala isso, que ele é fã da obra original, você entende que ele vai tentar ser um pouco mais fiel, até porque o filme, ele meio que se vendeu assim também. De fato, tem mais coisas similares ao livro do que a maioria dos filmes de Frankenstein que a gente já viu, que é simplesmente aquele monstro que não tem nada a ver. Mas eu imaginava e eu esperava que esse filme aqui ele seria mais próximo ao livro. E logo de cara, não é isso que aconteceu, né? Achou errado, otário? Perto de outras obras, com certeza já adaptou bem melhor o monstro, né? Porque era aquilo, era só um monstro sem personalidade nenhuma. E aqui não, aqui pelo menos tem toda a história dele. Só que talvez pese um pouco demais na parte de vítima. Mesmo se afastando do livro, o filme tem muitos pontos positivos, principalmente nessa parte. Direção, fotografia e as atuações. O roteiro do filme ele é bem redondinho, ele quer contar uma história e ele conta aquela história que você não fica confuso sobre o que ele quer te contar. E aí é onde a gente começa a entrar em algumas coisas que nos incomodaram, né? Que realmente o filme ele quer te contar uma história, ele te conta aquela história, mas é uma história extremamente rasa. Toda a dualidade dos personagens acaba se perdendo e acaba se tornando uma história muito mais plana, muito mais direta. Qualquer contexto de você ficar se perguntando
quem é bom ou quem é ruim nessa história acaba meio que caindo por terra. Parece que ele foi para o outro oposto do que costumavam ser as adaptações do Frankenstein, que era de mostrar um monstro sem personalidade, e aqui ele vai para um caminho de mostrar ele apenas como uma vítima, como alguém muito bondoso que nunca cometeu nenhum ato de maldade. Perdeu toda a dualidade que eu acho que era a principal graça, assim, dessa história. Se você comparar filme com livro, toda a dualidade dos personagens vai embora aqui. Já começa, tipo, no começo do filme, com a deturpação total do pai do Victor. Que, como a gente falou, é o Tywin Lannister, de Game of Thrones, você pegou de lá e jogou aqui. É um personagem sem dualidade nenhuma. Ele simplesmente ele é um cara que é um péssimo pai, é um excelente cirurgião, quer que o filho seja renomado, tenha sucesso na área, usa métodos cruéis para ensinar o filho. É isso. Esse é o personagem que mais é deturpado do que ele era originalmente. Na história original, ele é um cara benevolente, um cara bem paciente com o Victor. E aqui, cara, um personagem totalmente cruel, sádico. Tudo bem, diminuir a importância do personagem, não tem problema. Só que o mesmo acontece com o Victor Frankenstein. Você não torce por esse personagem em momento nenhum. Você não compreende ele em momento nenhum. Ele é só um cara ruim. Ele é só um cara babaca. E é só um cara que você quer que realmente se dê mal. Então, conforme ele vai perdendo coisas na história, ele vai sofrendo na história, pra você não quer dizer nada. Leg. Give me your leg. Ah, não, aí ele extrapolou. Tem vários momentos no livro que você se pergunta quem é errado e quem tá certo naquela história. O Victor Frankenstein, ele cria esse ser e ele abandona. E realmente você fica, foi uma atitude muito escrota, porque daí aquele ser, em alguns momentos ele te mostra que ele é bondoso. Ele quer participar da sociedade, ele quer ser aceito. Mas também tem momentos em que aquele ser tem atitudes que são completamente inescrupulosas. Parece que o filme, ele queria te contar simplesmente a história assim. O monstro não é o verdadeiro monstro. A própria criatura, o monstro, ele nem é um monstro, assim, ele é quase bonito, né? O Frankenstein, cara, da Calvin Klein aqui. Olha aí! Gostei da... Pode não ser bonito no sentido normal da palavra bonito, mas, cara, por baixo ali da maquiagem, você ainda vê que tem aquele rosto do ator que é bonitão. Você vê que o corpo é o corpo de uma pessoa só, que não é um corpo montado com parte de várias pessoas, tipo uma perna maior que a outra, um pé diferente do outro, uma mão diferente. Não, você vê que é o mesmo corpo da mesma pessoa, o cara ali magro, esbelto. Cara, ele é até estiloso, esse monstro aqui. Luxo! Você acha que daqui a 20 anos, se você falar Frankenstein, alguém vai se lembrar desse Frankenstein na cabeça? Não, a pessoa ainda vai se lembrar do Frankenstein com dois parafusos na orelha. Exato. Porque, cara, pelo menos foi mais icônico do que isso aqui. Isso aqui vai ser esquecido, esse Frankenstein aqui. Esse design, quando você falar em Frankenstein, sinceramente, vai ser esquecido, cara. Acabar de falar. Esqueci. Fora isso, eu acho que teve também alguns probleminhas de CGI, umas coisas bem estranhas, assim. Eu acho que a gente até falou que teve peças do cenário que foram realmente construídas, o barco, a torre. E aí, legal, bom. Mas eu acho que o dinheiro acabou nesses sets e também com os atores, porque tem um CGI muito estranho nesse filme, né, cara? Tem algumas cenas, assim, que tira você do filme, né? Tem alguns momentos eu também achei o monstro meio afetado demais, sabe? Andando torto, sempre com a mão torta, parece que, tipo assim, cara, já pouco bobo. Pô, também já passou um ano aí nessa história, ele cresceu o cabelo, ele ainda não aprendeu nem a andar direito e tal. Eu tenho um probleminha. E aqui você falou uma coisa que isso sim também é um problema muito grande. Ele não criou o Frankenstein, ele criou, cara, o Wolverine Frankenstein, porque esse monstro aqui, ele é indestrutível, cara. Tem uma cena que o Victor dá uma banana de dinamite pra ele segurar e ele fala, corre que eu vou ficar aqui e você corre. Explode a dinamite nele e ele fica intacto, cara. Não acontece nada com ele, então, cara, esse cara, ele é o Wolverine. Engraçado que cresce o cabelo dele, ele se regenera, mas a pele continua vários remendos. Parece que ele não sabia se ele tava mais pra lá ou mais pra cá, sabe? Isso aqui é pé no chão, é realista, esse cara é humanoide ou não? Esse cara é um monstro? Ele não teve coragem de fazer nenhuma coisa nem outra. Ele faz o monstro super coitadinho, super bondoso, Elizabeth morre nos braços dele, não sei o que lá. Mas quando ele começa o filme, ele mostra o monstro, a única vez que você vê ele como monstro, matando um monte de inocente lá da tripulação. E aí depois ele tenta fazer que você tem que passar pano pra aquilo, só que de uma forma super forçada, que não tem nada dessas discussões. Começa o filme com ele matando, até um pouco de body horror ali, o cara quebra pra trás e tal.
E aí você pensa, pô, monstrão. E aí, não, depois você vê que, até onde você sabe, aquela é a primeira vez que ele matou alguém. E depois, ali no final também, a reconciliação dos dois. Como tudo acontece nesse filme, super, assim, ó, do nada. Tá lá os dois contando a história, daqui a pouco um termina de contar a sua história, o outro começa a contar a história dele, e aí daqui a pouco eles fazem as pazes e o monstro vai embora. É tudo muito rápido, tipo, com a Elizabeth lá, ela já tava apaixonada, foi lá na masmorra lá com o monstro, e aí, depois, quando ele chega lá no casamento, ela fica, nossa, ele voltou. Me dá a impressão que se o monstro estivesse ali e fosse aceito, ela largava o noivo pra ficar com o monstro, ela não tem um pingo de medo dele, ela já conhece ele há milênios, ela sabe que é a melhor pessoa do mundo, aquele cara ali, né? Porque eu amo de verdade. São algumas coisas, umas decisões que simplesmente elas não parecem verdadeiras, parece simplesmente que o Guilherme Del Toro, ele falou isso em entrevista, que ele se identificou com o monstro quando ele leu, e parece que ele queria fazer isso. Ele queria fazer todo mundo se identificar com o monstro, e o monstro é coitado. Tanto que aquela cena lá dos lobos, que os lobos matam o velho cego lá, é porque se não tivesse isso, a família ia chegar, ia estar a criatura lá com o velho, ele ia falar, não, esse cara aqui que tá ajudando a gente, ele ia ser adotado pela família, e pronto, acabou o filme. Não, e outra, eles pensam que foi o cara que foi o monstro que matou. Aí dão aqueles tiros no monstro lá, e aí larga o monstro lá. Vamos terminar nossas coisas. Aí o editor corta e o monstro tá de daí boa. Volta. Cara, quem é que vai atirar num monstro, 2 tiros e vai deixar lá? Tem aquela cena também que a criatura tá ali dentro da casa. Supostamente ele acabou de matar o velho. O cara tem 2 metros de altura. Dá um tiro nele e o velho vai lá, na maior calma do mundo, pega a faca, caminha até ele, finca no peito. Outra coisa que incomodou muito, assim, me tirou muito do filme, ele queria descobrir a história dele, não sei o que lá, daí ele volta lá na torre que o Victor queimou, aí sei lá quanto tempo se passou, muito tempo. Aí ele acha o caderno do Victor lá, na neve, mas não tá soterrado na neve, tá em cima da neve, e tá intacto, cara, então, sabe, tipo assim, novinho com as páginas ali, tudo, porra. O negócio queimou, o negócio explodiu, pedra e neve. Risco, cara. E, tipo assim, muito expositivo. E assim, eu não gostei também, porque a gente falou que ia falar mais ou menos, agora tá descendo o cacete. Uma coisa que eu não gostei dessa personagem, ela é muito politizada, tá rolando uma guerra e ela é totalmente contra, ela fala sobre a guerra, que só quem morre são os pobres, não sei o quê. Positivo. Enquanto isso, ela tá se casando com o irmão do Victor, que é um monarca, um cara que tá criando um nome no mundo das finanças de Londres, ou seja, rico. E o tio dela é armamentista. Ué? A gente nem comentou mais sobre o tio dela, sobre o personagem de Christopher Waltz, porque é isso. Você tirar a questão que ele tá financiando, meio que, cara, não tem nenhuma serventia pra esse personagem aqui. Daí tem aquela parada da doença dele e tal. Por isso que ele tá incentivando, mas, cara, dá pra você cortar isso aqui tão facilmente. Dá pra cortar tudo isso. Sabe, tem tanta coisa que ficou de fora, tanta coisa boa que ficou de fora, e você conseguiu encontrar tempo pra colocar coisas desnecessárias. Aquela trama com aqueles lobos, quando eles matam o velho. Cara, que lá parece lobo de cartoon. Parece assim, que eles ficaram conversando, se mancomunando. Vamos esperar a criatura sair e atacar o velho sozinho. Nem o comportamento do lobo parece verídico, porque tá um monte de ovelha lá fora, o lobo abre a porta e vai atrás do velho pra dar uma resposta no velho. Eles teriam atacado as ovelhas e pronto. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Você está impossível. Bem no dia que a família tá voltando, o timing é também. O dia que eles estão lá, e daí, no que eles acabam de chegar, foi quando os lobos acabaram de atacar o velho, encontram a criatura com o velho ensanguentado e acham que foi... Cara, que conveniência. Tem coisas covardes, assim, porque daí ele tenta te fazer. Ai, nossa, olha só, o monstro acabou de salvar o velho e olha a retribuição, os caras querem matar ele. Cara... Por quê? Porque ele não é grotesco bastante pra ser execrado pela sociedade. Não precisa ser tão na cara, velho. Mas você tá brava? Não, querida, não tô brava. Eu acho que uma boa maneira da gente fechar é a gente dar aqui a nossa nota pra resumir aí o que a gente achou no geral, né? Pra mim, esse filme é uma nota 5, porque ele é mediano em todos os aspectos, ele fica ali na metade do que ele se dispõe a fazer. Ele mostra apenas metade do que ele deveria mostrar do Victor Frankenstein, só a parte para você não gostar dele, digamos assim. Ele só mostra metade do monstro, apenas a parte para você simpatizar com ele. Parece que ele chega lá em alguns momentos,
mas no final das contas ele não realmente te entrega aquilo que poderia te entregar. Quando você percebe, por exemplo, o que ele fez com os personagens de Hellboy, pode não ser fiel às HQs, mas ficou icônico. Você fala em Hellboy, muita gente já se lembra direto do Hellboy do Del Toro, do Ron Perlman, o Labirinto do Fauno, olha aquele monstro com os olhos nas mãos. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Então você entrega Frankenstein na mão desse cara e o máximo que ele consegue te entregar parece um boneco de anatomia com algumas figuras, um recorte diferente na pele, uma coisa meio amarelada. Ficou muito abaixo do que eu imaginava que ele poderia entregar e isso também, assim, me tirou um pouco, assim, sabe? Não me agrada muito. Eu vou ser até um pouquinho mais generoso, mas muito pouco mesmo, porque eu vou dar uma nota 6. Também eu acho que poderia ter sido bem melhor. Esperava mais dessa adaptação, esperava mais do visual do monstro, de várias coisas que o filme acho que deixou a desejar para mim, pelo menos, né? Poderia ser muito melhor pelo material, pelo diretor. Então vou dar uma nota 6 ali, digamos que passa de ano, mas só isso. Não é um filme horrível, não é um filme que você vai dizer, nossa, que bomba, sabe? Mas ao mesmo tempo não é lembrável. Uma semana depois eu acho que você já não vai mais estar pensando nisso daqui. Eu queria ver um pouco mais de coragem ali do Guilherme Del Toro. O final de O Labirinto do Fauno, por exemplo, é um final que te deixa triste, te faz pensar, mas você carrega aquilo, ele fica marcado na sua cabeça. Parece que aqui ele ficou ali no meio do caminho, entregou assim algo muito básico pelo que ele poderia entregar e pelo que a obra pedia. O principal é isso, não é um filme ruim, não é um filme horrível, longe disso, mas também não é um filme que você vai lembrar por muito tempo. Confesso que estou decepcionado. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, vai ajudar muito a gente a continuar produzindo conteúdos assim. E fala pra gente, qual o seu filme favorito do Del Toro? Qual filme dele você gostaria de ver aqui no nosso canal? É isso, galera, até o próximo vídeo, valeu!